Segundo a atriz, escritora e dramaturga e poeta brasileira Cristiane Sobral, o compromisso é com o teatro e com uma dança que expressem o poder e o vigor da criação artística da população negra. Dramaturgia negra no espaço acadêmico brasileiro é um tema pouco discutido no universo eurocêntrico das instituições de ensino superior. Nomes como Abdias do Nascimento, Solano Trindade, Ubirajara Fidalgo, Kuti, entre outros, continuam desconhecidos pela grande maioria. A dramaturgia vista nos palcos dos nossos dias designa conceitos estéticos e ideológicos, compreende a elaboração e a representação da história que será encenada. Bem-vindos ao Cutni na TV. Não foi à toa que o ano começou em uma segunda-feira. Segunda-feira é dia de Exu, o mensageiro, Laroye. Somos muitos e muitas, artistas pretos com muitas mensagens para passar, cada um com seu conceito, sua forma de falar, interpretar, corpos, vozes, silêncios. Em solo já fazemos, mas ainda é pouco. Precisamos de mais. Queremos mais. Tem muita coisa na garganta para ser gritada em forma de poesia. Tem muita coisa que o corpo quer falar. Queremos significar e ressignificar os rolês mal contados. E queremos fazer em coletivo. Porque o nosso sentimento é de tribo. Sabe? Wakanda. Fortalecer o movimento. Queremos juntar as manas, os manos, as monas, geral, para fazermos juntos. Nós por nós, do nosso jeito. Como descendentes de reis e rainhas que somos. O ponto de partida será esse. 26 de fevereiro de 2018 será marcado como o dia. O nosso dia. O dia do nosso primeiro encontro. Nasce a nossa segunda Black. Eu estarei com os meus. O ator Denzel Washington disse uma vez que sonhos sem objetivos são apenas sonhos. Essa frase impactou o nosso convidado de hoje, que abandonou o curso de engenharia para se dedicar ao teatro. Fez a escolha certa e recebeu com seu primeiro espetáculo, Todo Menino é um Rei, o prêmio de melhor ator no Festival de Teatro do Rio. Ele é de Angola e, ao chegar ao Brasil, tornou-se assíduo frequentador de teatro e hoje está integrado no cenário da dramaturgia brasileira e, junto com a atriz Sol Menezes, escreveram um texto teatral que se transformou no espetáculo Lívia. Residente do Brasil, ele faz parte do elenco de Segundo Sol, da Rede Globo, com o personagem Dominique Lundala. Hoje nós vamos conversar com o ator e roteirista Licínio Januário. Licínio, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com a gente. Fala pra gente um pouquinho, de Angola pro Brasil, como é que aconteceu isso? Engraçado. Então, eu venho pra cá pra fazer engenharia civil e eu fiz até o 8º período, tava estagiando, escrevendo o TCC. Só que assim que eu cheguei aqui, eu já vim me inserindo dentro da cultura popular. Eu sou instrutor de capoeira também e eu faço parte de um grupo de pesquisa do samba de roda, né? Então eu já venho, assim que eu cheguei aqui, eu já vim com a questão da arte quanto transformação, né? Inicialmente pela capoeira e samba de roda, e isso me levou ao teatro. E quando eu cheguei no 8º período, me deu um clique de não era o que eu queria fazer, na verdade, e com a capoeira eu passei a ter o contato em muitas comunidades e tudo mais, né? E eu venho de uma época de guerra, no qual o meu pai subiu na vida, cresceu e tudo mais, então eu venho com uma outra referência, né, de teatro, de televisão, e cinema, né? E para mim eu ia contribuir muito mais trabalhando com arte do que com engenharia civil, né? E numa fase também onde as empresas estavam fechando e tudo mais. E aí eu tranquei a faculdade buscando contribuir nesse lugar, né? Trazer uma nova narrativa, porque assim que eu vim para cá, eu me deparei com uma narrativa que eu falei, caraca, é só isso mesmo?
E aí quando tranquei, eu fui fazer cursos de teatro e tudo mais, e aí só se falava de Shakespeare e tal, e eu cheguei nessas coisas, eu falei, cara, Sim. não é isso que eu quero falar, né? Eu não tranquei a engenharia civil para isso, né? E daí eu comecei a escrever, saiu o Todo Menino é um Rei, Sim. o meu primeiro espetáculo, depois eu escrevi o Lívia e tudo mais, sempre buscando uma nova narrativa, né? Que vem desmistificar o olhar do negro, principalmente aqui no Brasil. Você fala de desmistificar o olhar do negro no Brasil porque você tem um olhar como estrangeiro. Como é que Sim. você, como um estrangeiro, enxerga o Brasil? Como é que você enxerga... Como foi para você chegar ao Brasil vindo de Angola? Nós sabemos que vários estudantes de Angola vêm morar no Brasil, vêm estudar, vêm fazer intercâmbio. Sim. Como é que se dá isso? O olhar do angolano para o Brasil? Entendi. Então, o Onjak, um escritor angolano, há pouco tempo, conversando e tal, ele falou uma coisa muito interessante. A independência de Angola foi conquistada, né? E aqui não foi conquistada, foi um outro processo, né? E o fato da gente ter conquistado a independência nos fez estar em outro lugar de empoderamento, não digo apenas estético, como econômico, né, e intelectual, de alguma forma, né? E porque após a independência, eles começaram a reconstruir a nossa história, né? Eles estão nesse processo, né, de reconstrução, mas por nós, né? Sim. Então a gente tem um processo de busca, né, onde a gente não tem barreiras, né, nesse processo. E assim que eu vim para cá, eu me deparei com esse choque muito grande porque é engraçado que lá a gente tem essa parada cultural no portão de casa, né? Todas as manifestações e tal, e aqui eu vejo um processo de resgate dessas manifestações culturais, né? O que eu acho muito forte e muito importante, né? Mas a questão do negro aqui no Brasil, para mim, foi muito forte, né? Foi? Ver porque eu vim para cá e eu morava na Barra, né? Os meus vizinhos não tinha nenhum negro, né? E eu vim de toda uma construção que minha família é negra e tal e tudo mais. Tipo, lá em Angola, classe, sei lá, não sei, baixa, não sei, classe baixa, média, alta, todo mundo negro, né? E a gente vem de uma construção de um tá junto com o outro, independente disso, né? E aqui eu não via isso. Você levou um susto quando viu os negros brasileiros numa posição que você não esperava? Foi. Que era todo mundo assim? Porque pisa no aeroporto, como é que é? Você pisa no aeroporto e você vê quem serve, quem tá servindo. Pois é. Então, essa questão foi muito forte. Porque, enfim, a gente tem uma construção de assistir a Globo muito grande, né? Eu assisti a Globo, tipo, a minha vida inteira, né? E aí a gente via, tipo, os atores mais antigos, tipo, o Ailton, Milton, Lázaro e tal, e tudo mais. Quando mais novo, eu não via, tipo, essa diferença de, tipo, tinha apenas um ator negro, não conseguia enxergar isso, né? E tanto que, no automático, a gente acaba indo para um outro lugar, né? Eu lembro que eu assistia muita novela e depois de um tempo eu parei de assistir, né? No automático, né? E quando eu chego aqui, aí eu vejo, tipo, muitos negros apenas no lugar de prestação de serviço. Não vejo os negros dividindo os cargos-chefes, né? Que eu acho que muitas coisas vão mudar aqui quando os negros começarem a ocupar os cargos-chefes, né? Querer, eu vejo que querem, né? Mas, enfim, é uma barreira que vai ser difícil de furar, né? Mas eu enxergo que muitas coisas vão mudar aqui quando os negros começaram a ocupar os cargos-chefes, né? Porque, por exemplo, se na questão das televisões tiverem os chefes de conteúdo e tudo mais, tiver um negro e tal, vai ter uma preocupação muito maior, né, com a mensagem que a gente precisa passar para os nossos desse novo olhar, dessa nova narrativa, né? Porque, enfim, o Laranjinho e a Acerola no Cidade de Deus continuam morando na favela, né? O que é a coisa mais normal, mas passando pelos mesmos processos, né? De tráfico e tal e tudo mais. E eu vou para todas as comunidades aqui
e eu sei que não é aquilo. Sei. Não é apenas... E te assusta hoje que no Brasil algumas pessoas não negras digam que não há racismo? Te assustou, assim? Sim, porque, enfim, nós sempre seremos cegos perante aquilo que não queremos enxergar, né? Sim. E aquilo que a gente não sente, a gente não tem as pessoas não entendem isso, que aquilo que a gente não sente, a gente não tem o poder de falar, né? Não tem o poder de julgar, né? Eu acho que toda essa relação machismo, aborto, racismo e tudo mais, cai muito nesse lugar, né? As pessoas que julgam são pessoas que não passam por isso, né? E esse é o X da questão, é só a gente ir por esse lugar que tá tudo resolvido, né? Eu fui para uma mesa há pouco tempo na Unirio. Sim. Eu cheguei, era uma mesa do Teatro Internacional, tinha uma galera da Nigéria e tudo mais. E quando eu cheguei, eu perguntei para a produção, eu posso falar? Eles falaram porque eu podia. Eu falei, tá bom, eu vou falar. E eu era o último e o mais novo, né? Eu comecei dizendo, cara, eu tenho muita pressa. Eu tenho muita pressa porque eu ando em Copacabana, onde eu moro hoje em dia, eu vejo os brancos, né, indo para a praia, indo para as casas de câmbio, para os cinemas, para as lojas e tal, para os restaurantes e tudo mais, e um monte de negros, corpos negros espalhados no chão. Então eu tenho muita pressa. Eu tenho muita pressa, eu falo mesmo. Porque é preciso falar, a gente precisa discutir essas coisas. E eu falei, vocês sabem muito bem que essa universidade é racista, né? Aí tinha Aí há um embate, porque também vem a pessoa que fala, mas você nem é brasileiro. Tem esse negócio também de falar assim, você não é brasileiro, como que você tá falando aqui do Brasil? Comigo não. E se alguém disser isso, eu falo, cara, eu moro aqui metade da minha vida, entendeu? Então metade da minha vida que eu venho passando o mesmo processo que todo negro passa aqui nesse país, né? Então, a minha mulher é brasileira, a minha família é metade angolana e metade brasileira, né? Então, esse processo não se encaixa para mim, né? Pra você. Eu não sou, tipo... tem estrangeiros que vêm para cá fazer um trabalho e vão embora. Não, aqui é minha casa. Aqui é minha casa mesmo. Então Percebe-se porque você basicamente hoje mora aqui e parece que você não quer voltar, ou deseja voltar. Tem desejo de voltar para Angola? Então, eu quero ir para Nova York. Eu quero ir para os Estados Unidos, principalmente Nova York, né? Porque, como eu falei, eu tenho pressa. A gente tem muita coisa que deve ser mudada aqui, né? Eu acho que o empoderamento intelectual e econômico preto, ele precisa ter um processo muito mais rápido, né? Eu não quero que os meus filhos passem o que eu passei, entendeu? E a gente sabe muito bem que a gente só vai conseguir mudar as coisas, não apenas quando a gente ocupar os cargos-chefe, mas quando a gente começar a falar sobre dinheiro, né? Sobre dinheiro, intelectualidade e influência. Claro. Né? E essas barreiras são muito grandes aqui, né? Por exemplo, o dinheiro é uma coisa que para nós é muito escasso, né? Porque se a gente for falar da herança em relação ao processo de escravidão no mundo inteiro, não só no Brasil, a gente herdou a pobreza e o racismo, enquanto o opressor herdou privilégios, fortunas mesmo, e fazenda e tal. Uma terrinha em algum lugar. Sim. E, tipo, eu acho que a gente tem que pensar, tipo, tá tudo bem. Isso a gente já sabe. O que a gente precisa para que a gente construa isso também, né? Essa herança e tal e tudo mais. E eu quero ir para os Estados Unidos porque eu encaro Angola, Brasil e Estados Unidos como 3 níveis. Okay. Entendeu? Eu classifico por 3 níveis. Que são os países que eu vivi, né? Não, vivi em 12 que quero morar no outro. Para mim, os Estados Unidos têm um instinto de comunidade muito forte, né? O cara que cresceu, o LeBron James, que enriqueceu e abriu uma escola no bairro dele, com as melhores condições possíveis e falou, eu sei o que eles passam, né? Então, eu acho que é isso que falta aqui. Sobre essas questões, a gente vai falar no próximo bloco, sobre
apontamentos para o futuro e como mudar as perspectivas em relação à negritude. Boa, boa, boa.